Salve, gente boa, tudo bem? Eu sou o Rafael e nesse vídeo eu queria falar sobre esse livro aqui, Antifa, Manual Antifascista. Mas antes, se você gosta de livros sobre política, sobre ficção especulativa que tratam sobre temas políticos, considere deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho e deixar um comentário se for possível pra gente poder debater as ideias aqui, né? Vamos lá pro livro, o Manual Antifascista. Esse livro aqui foi escrito pelo Mark Bray no ano de 2017, no contexto das eleições do Donald Trump, né? Que pode voltar a ser presidente dos Estados Unidos agora em 2024. Mas da primeira eleição do Trump, né? Foi escrito esse livro aqui. E ele é uma história do movimento antifascista que ajuda a inspirar novas gerações para o combate contra o fascismo, né? O fascismo, que é essa forma de governo autoritária que ele se transforma ao longo do tempo, né? Mas o que é o fascismo, né? Vamos dar uma definição aqui a partir do próprio livro, aqui na página 31. Ele fala: o fascismo é uma forma de comportamento político marcado por uma preocupação obsessiva com o declínio, humilhação e vitimização da comunidade e por cultos compensatórios à unidade, energia e pureza, nos quais um grupo de militantes nacionalistas comprometidos, trabalhando em colaboração incômoda, mas eficaz com as elites tradicionais, abandona as liberdades democráticas e persegue com violência redentora, sem restrições éticas ou legais, suas metas de limpeza interna e externa. Então essa é a definição de fascismo dada por esse livro aqui. São espécies de grupos que se sentem vitimizados pela sociedade e têm cultos compensatórios à pureza, à energia, à vitalidade, e abandonam as liberdades democráticas e às vezes chegam aos governos, né? Ou atuam na política de um país. Mas como eu disse aqui, esse livro vai contar a história do movimento antifascista, começando lá no antifascismo clássico, dos anos 20. O antifascismo ele tem uma história que começa com grupos organizados antifascistas que combatiam o começo das organizações fascistas e nazistas na Europa nos anos 20, né? Os camisas negras do Mussolini, o partido organizado do nazismo na Alemanha, né? Desde essa época, comunistas, anarquistas e outras pessoas já se organizavam para combater fisicamente e desorganizar esse tipo de organização que é uma ameaça para a democracia, né? Infelizmente, o antifascismo clássico foi derrotado pela ascensão do fascismo, pela ascensão do nazismo na Alemanha. Foi derrotado e só foi voltado a ter organizações antifascistas no pós-guerra. No pós-guerra, derrotado o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, os antifascistas voltam a se organizar através de atuações para impedir com que partidos que se inspiravam no nazismo e no fascismo vendessem jornais, organizassem comícios, isso tudo no contexto do pós-guerra. Na segunda metade do século XX, existem outras manifestações políticas antifascistas importantes na Europa. A gente tem os grupos punk, os grupos skinheads, antirracistas, antifascistas, que se organizavam para combater bandas de cunho nazista, de cunho fascista, de cunho racista, inclusive, do ponto de vista cultural, né? E se organizavam para impedir com que shows acontecessem, impedir com que manifestações ocorressem. Tudo isso durante forma de organização, né? O autor ele coloca o fascismo atual como um fascismo diferente desses primeiros, desses lá do Mussolini, do Hitler e tal.
ou mesmo da segunda metade do século XX. O fascismo atual ele coloca como fascismo engravatado, que são esses grandes partidos europeus, também na Ásia, na América Latina, nos Estados Unidos, na América do Norte. Esses grandes partidos que têm apoio de massas, né? A gente vê casos na Europa, caso com a possibilidade da eleição do Donald Trump, nos Estados Unidos novamente, esses grandes partidos que têm apoio de massas e que exigem que a organização antifascista seja muito mais bem elaborada, né? A gente teve no Brasil, no governo Bolsonaro, o crescimento de grupos fascistas e nazistas no Brasil, né? Saíram pesquisas dizendo que cresceram mais de 100% o número de grupos inspirados nessa tradição política. Então, isso exige com que nós que combatemos os antidemocráticos, os fascistas, tenhamos uma atuação muito mais organizada nas ruas, nas redes, nas atuações das eleições, por exemplo, que está se aproximando, né? Na parte final do livro, o autor ele coloca justamente essas formas de atuação, né? Como as pessoas que se organizam dessa forma, elas atuam através de denúncias de pessoas, de grupos, através da exposição na internet, através da busca de apoio de massas, né? Então é isso. Um livro que conta a história do movimento antifascista e inspira novas pessoas a também se engajarem nesse combate tão importante que está sendo colocado no mundo inteiro agora, através desses partidos engravatados, dessas eleições que estão sendo colocadas esse ano, né? E é isso, um livro que eu indico bastante. E é isso, muito obrigado.